Nada sabemos de nossas paixões, exceto que nascem conosco. Mais poderosas que nosso caráter, nossos hábitos ou nossas ideias, nem sequer são nossas. Não as possuímos. Elas nos possuem. Bom dia, galera. Essa frase não é de Shakespeare. Essa frase é de Otávio Paz. Mas eu acho que traduz muito bem essa obra que nós vamos começar a ler agora, que é Antônio e Cleópatra. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro ato, porque ela fala muito sobre como as paixões nos envolvem, como nós somos movidos e, como diz a frase, né? Elas nos possuem. Até que ponto as paixões, no sentido, não no sentido de, também, né? De estar apaixonado, mas nesse sentido, esse sentimento de emoção que nesse livro da Bárbara Eliodora, nessas traduções aqui do Box, ela fala muito bem, né? Essa paixão é a que leva ao erro de julgamento, a que se refere Aristóteles. É o sentimento ou a emoção levados em alto grau de intensidade que nos leva, se sobrepõe à lucidez e à razão, a paixão que nos tira da razão. Eu sempre falo dessa frase quando eu me refiro ao Internacional, que é o meu time de coração, porque é uma paixão irracional, né? Sim. Só que aí não existe paixão racional, se a gente for ver. A paixão mesmo, a paixão que move a gente, ela tem um pouco, bastante de irracionalidade. Ou com os alemães é diferente, Tati? Não, acho que não. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que aliás, acho que pode ser até mais forte, porque a questão da razão aqui, né, falam que são mais racionais e tal, mas eu acho que daí quando entra na questão da paixão mesmo, o que vale mesmo é o irracional, entendeu? Porque daí você não tem como explicar, né? Então não tem essa não tem como a gente dar, os inputs são diferentes, né? Não tem como você racionalizar a paixão. Então, acho que isso é perfeitamente, Malu. Sua entrada aí foi ótima. Eu falei para a Tati que hoje eu ia fazer diferente, né? Eu ia chegar falando do livro, que eu ia falar outra coisa, porque essa frase para mim resumiu bastante, que é principalmente esse primeiro ato. Acho Sim. que vai continuar mostrando isso ao longo do livro. Acho que esse relacionamento do Antônio e da Cleópatra era isso, né? Uhum. E isso me traz muitas coisas, assim, tipo, esses livros que falam, né, das fórmulas de como conquistar as coisas, e a cada vez mais eu vejo, assim, que as pessoas que conquistam as coisas não é porque elas seguiram o livro, sabe, é porque elas têm uma paixão por aquilo que as leva a desenvolver, assim, sem paixão não vai pra frente, sabe? Uhum. Sim. Mas tu fazer um grande efeito, assim, tu tem que ser meio apaixonado, tem que ser meio maluco. Sim. Mas é isso. Essa história, ela passa em vários lugares, pelo que a Bárbara Leodora conta, é a de Shakespeare que mais tem, digamos, cenários diferentes, né? Abrange 10 anos de história e não vamos dar spoiler para quem não conhece a história de Antônio e Cleópatra, mas começa quando a Cleópatra ela já não está mais com César e o Marco Antônio está lá para tentar protegê-la, proteger o reinado dela, né? Isso. Na verdade, assim, ela também patrocinava muito das guerras do Marco Aurélio, né? Sim. Então, Ela não... essa é uma das coisas interessantes da gente ler essa peça, que eu acho, da minha parte, que é a gente voltar um pouco na questão da história, né? Porque a gente vai assistir, não, né? A gente vai acompanhar aqui uma peça escrita por Shakespeare sobre um fato histórico conhecido e tal, só que aí entra aquele negócio que a gente sempre fica com aquilo que a gente já aprendeu, né, que a gente sabe, e com a curiosidade de saber um pouco mais, ou voltar a saber um pouco mais sobre principalmente a personagem Cleópatra, né? E eu acabei assistindo, eu acho que esse aí tem disponível no YouTube, como ler o Antônio e Cleópatra pelos inglesinhos. Se tiver, eu vou deixar o link aqui no vídeo para vocês.
e ele comenta que essa peça é uma das peças mais difíceis para ele, né, na questão de leitura, e por que também? Porque tem toda essa questão da gente tentar desvendar um pouco mais sobre a questão da Cleópatra, a questão da paixão ali que vai ser a Malu já comentou um pouquinho aqui no começo. E eu queria deixar já para vocês aqui uma indicação que eu peguei, só não sei se eu vou conseguir acompanhar ou se vou conseguir ler no período em que a gente vai estar lendo a peça, mas eu fiquei com muita vontade de ler, que é uma biografia da Cleópatra, da Stacy Schiff. Eu vou deixar também o link aqui para vocês. Eu acho que o livro, ele tem tradução para o português, eu acho que é pela Companhia das Letras, se não me engano, só que eu acho que não tem mais edições. Aí entra para nossa lista daquelas edições que podiam voltar a ser aparecer, né? Isso, né? As edições Sim. que... Mas quem gosta do livro físico talvez ache em algum lugar, e eu acho que na Amazon mesmo tem aqueles usados e tal, a bom preço para se comprar, mas tem a versão Kindle, não lembro o preço agora, e também tem lá para baixar. E essa foi uma indicação do Inglesinho para quem tiver curiosidade de ter uma biografia da Cleópatra para voltar. E aí me lembrou muito, sim, eu gostava muito de leituras e tal, e de coisa... Bom, história sempre gostei, mas eu acho que é legal quando a gente volta, e agora começando, que nem a Malu falou quando a gente leu o Rei João, da gente voltar a consultar um pouco mais aquilo que a gente aprendeu uma vez na história, ou se não aprendeu, né, aprender coisa nova, e eu gosto muito disso. Então, acho que isso aqui vai ser bem interessante para a gente ir um pouco mais fundo nessas questões também, né, Malu? Eu gosto. Eu acho que todo mundo teve meio uma fase na vida de egiptomania, eu não sei se estou tomando por mim. Não, na nossa tá. época, todo mundo um dia quis ser o arqueólogo, né? Ainda mais que eu peguei a fase de sucesso, a gente ia para o cinema, esperava os Caçadores da Arca Perdida, aquele Ford, né? Uhum. Eu queria ser, eu queria ter aquela profissão no futuro, eu me via fazendo aquelas aventuras, sabe? Sim. E principalmente eu queria aquele chapéu, que eu achava o máximo o chapéu dele. E essa egiptomania, né? Muito ela, né? Essa figura da Cleópatra, sempre presente. Meu filho leu uma vez um livro que é uma biografia bem simples, assim, que é uma série de livros que tem para infantis, que tem para as crianças, né? É Os Mortos de Fama. Então, ele leu a biografia da Cleópatra nessa série, porque ela é uma das mortas de fama. É legal, uma biografia rapidinha, assim, para criança, mas é uma graça. E também sacia um pouco dessa egiptomania, né? Eu fui também, Malu, pode me colocar dentro aí, porque eu também tive minhas fases também. Eu lembro que, não lembro já quando que eu li isso aí, mas eu também li uma série do Ramsés também, de não sei quantos milhões de livros lá, assim, que daí eu ficava esperando sair, pegar o outro para ler, sabe? E eu gosto muito também, assim. Eu acho que todo mundo teve essa fase. Se não teve, tem agora e vai lá atrás dessas coisas. Vai ter com esse livro. E eu me lembro, assim, se tu for ver, assim, até hoje nos museus, as crianças, né, elas adoram a parte de Egito, né? Essa parte das tumbas, é fantástico, né? A gente... E tem tanta coisa em museu que... Isso aí que eu acho, deve ser muito legal ler a biografia, porque como tem bastante, apesar de ser remotíssima a história dela, tem muitos dados arqueológicos, né? Que devem ser usados para recompor. Já tô louca para ler essa biografia, tenho certeza que vai ser um tijolão, Tati. Então, eu não vi o tamanho, Malu, mas assim, eu também já fiquei um pouco triste, porque eu já fiquei com vontade. Não, quando eu te ouvi, quando tu falou assim, eu não vou conseguir ler junto, daí tijolo, porque senão a Tati já ia ter lido. Não, é que na verdade, eu escutei esse vídeo aí de como ler a peça ontem, e aí eu anotei essa biografia aí.
E depois aí hoje que eu fui pesquisar, e quando eu fui pesquisar que eu vi, mas daí eu não, eu vi que tem, eu falei assim, deixa eu ver se tem, né? Aí eu vi que tem em português, só que o livro já está esgotado, e tem no Kindle, e aí eu falei assim, bom, tem no Kindle, então tá bom, ainda dá pra gente ler, mas eu não fui, nem depois eu não vi nada, eu só falei, deixa eu garantir só que tem para eu poder falar no vídeo. E eu não fui ainda, Sim. mas eu já tô com vontade. E daí eu falei assim, eu também não sei se é grande, se é pequeno, mas enfim, a vontade já tá aqui, sendo ele grande ou pequeno. Isso é Já o se ruim. instalou Já. portas de fama, que é bem mais rápido. Então, acho que eu vou procurar esse aí, porque a gente pode trapacear aí um pouquinho. Mas vamos lá, Malu, vamos falar então um pouquinho do Atum, que acho que é hoje que a gente ia falar, né? Assim, primeiro, antes de entrar, a gente viu ali que o elenco não é tão grande, né? Tem muitos lugares, mas o elenco dá para os amigos do Antônio, os amigos do César, os três triunviratos, triunviros, né? É. E aí os generais e tal. Então não é uma coisa tão que a gente vai se. É grande, tá? Mas não é uma coisa que a gente vai se confundir muito, né? Fora que são figuras históricas. Sim. E, gente, então começa ali, né? Vamos para a cena 1, Tati. Vamos. Então, Nós estamos em Alexandria, uma sala no Palácio da Cleópatra. E temos ali, ainda não temos ela, né? Ela entra logo em seguida. Nós temos Demétrio e o Filo, que estão comentando sobre essa paixão do Antônio, né, com relação a Cleópatra. E aí acho que já temos um julgamento aí, Malu, assim, eles já julgando esse amor, essa irracionalidade do amor dele com relação a ela, né? Eles criticando, né? Uhum. Criticando ele fora, né? Porque Sim. quem não tá dentro da paixão não consegue ver o que é a coisa. Não. Mas a realidade começa a ficar desinteressante politicamente esse amor dos dois, né? Sim. Ela meio que está atrapalhando o negócio de guerra deles, né? Uhum. Sim. E Então, enfraquecer também o exército, porque os inimigos veem que ele está num lugar de vulnerabilidade ali, né? uhum. Levado pela ele não está atendendo bem os soldados, não está lutando as guerras que teoricamente teria que estar lutando e tal, e eles acham que isso acaba, como ele é um dos governantes, né? A gente está na época do triunvirato, ele aqui nesse capítulo são os amigos falando, mais adiante a gente vai ver que são os outros governantes falando, né? Sim. E a Cleópatra, por outro lado, ela é forte, né? Ela é. Então, aí entra ela com ele e a gente vê já, né, que ela realmente, assim, ela é forte, como a Malu disse, e ele tá assim, totalmente entregue à paixão, tanto que ela tem essa primeiro encontro que a gente tem com os dois aqui, é ela falando para ele que quer que ele fale quanto ela é amada, né? E aí ele fala que não existe praticamente, né, resumindo, não existe mais nada que ele possa amar ali que mais do que ela e mais ou menos isso, e ela fica instigando ali ele, quando chega um mensageiro com mensagens de Roma e ele fala que nem importa praticamente para ele, porque ele está ali envolto naquela paixão e ele não quer saber de mais nada. Então eu acho que isso aí é para mostrar para a gente mais ou menos a quantas anda ali, né? Como que tá a figura dos dois, que ele já não quer saber mais de nada, que nem a Malu falou, e ela tá com essa questão assim de que como que eu posso dizer? Meio. Fala. Querer manipular ele, né? Exatamente. Dá para ver que ela é super manipuladora, que ela tá manipulando ele, né? E aí Uhum. ele fala uma frase de amor maravilhosa, né? Que até Uhum. hoje os poetas assim, é pobre o amor que pode ser medido, né? Sim. O Uhum. que pode ser Exatamente. medido, nem dizem, né? O que o dinheiro pode comprar não é caro, né? Uhum. Mas Sim. o amor, a medida do amor é amar sem medida, né? É. Porque ele pode ser medido daqui até a lua e voltou, como a gente gosta de falar também, tem Sim. uma mesura, né? Uhum. Mas se tu ama
ao infinito e além, aí Sim. não mede mais, né? Não. Mas é infinito, infinito, não tem como medir o meu amor por ti. É a resposta certa, gente. É a resposta. Sim. Quando uma mulher perguntar, tu já sabe. Quando teu marido, quando teu companheiro, a tua companheira perguntar, tu já sabe. É infinito é a resposta. Isso. Não tem medida. Não dá para medir. Ele, ó, a Já. medida do amor é amar sem medida. É. Então vamos. Daí vem a notícia. A Fúvia, de quem ela fala ali num determinado momento, ela é uma pessoa politicamente meio importante. Ela é a mulher do Marco Aurélio, né? Mas Uhum. ela é também quem está agindo junto ao pessoal que seria do lado do Marco, que teoricamente teria que estar do lado do Marco Aurélio, para ela é uma mulher também de opiniões e que faz esse meio de campo para ele político, né? Uhum. Sim. E aí chega a notícia qual? Que ela faleceu. Já vem nesse capítulo? Não sei. Não, não tem só. Não, não tá nesse. Não tá aqui nessa cena. A gente faz uma pausa na cena 2 que eu não entendi direito assim o porquê, eu acho que talvez a gente vai entender depois, que é quando quem que são aqui, que eu já me perdi. Os Ah, amigos aqui, eles vão consultar um vidente, né? sim. E nessa consulta do vidente, nada fica claro aqui, que fala que você vai ficar melhor, não vai ficar melhor, mas assim, eu não saquei ali por que falam todas essas coisas. A gente só sabe que a Charmiana, que é a direta ali a servidora da Cleópatra, não é? Ou não? Ali são os seguidores da Cleópatra. A Charmiana é tipo a aia da Cleópatra, assim, Isso, né? exato. Aham. Tem mais uma dupla de mulheres, que nem tinha na última peça. E aí vai a Charmiana, esses caras são do séquito da Cleópatra, né? E Isso. ela, como é que diz assim? E eles vão visitar essa vidente. Quando eles vão visitar a vidente, eles querem saber do futuro, né? E Uhum. ela diz que ela prevê o futuro e tal, você há de ficar melhor do que é. Ele fala da carne, não, vai pintar-se na velhice. Que Isso. rugas não deixem, não atrapalhem, preste atenção. Silêncio. Vai amar mais do que será amada. Então, todas as coisas que ela fala não são boas, assim, né? Não, Então, praticamente não. e são os vários personagens nessa discussão, né? Sim, uhum. Até que E aí, chega a Cleópatra de novo, né? Ela volta aqui, entra a Cleópatra mas, de novo. mas nesse bate-volta deles, assim, que eu acho que até uma parte meio cômica, assim, que o Shakespeare sempre coloca, assim, o Enobarbus, que deve ter esse nome porque gosta de enologia, né? Aham. Ele fala: todos queremos saber de nossa sorte. A minha e a maior parte da nossa sorte para esta noite será cairmos bêbados na cama. Perfeito, Sim, né? é, Vamos cortar essa sim, vidente, né? é, exato. Ai, E, bom, na mesma cena a gente tem, entra a Cleópatra de novo, conversa ali, volta o Antônio, e aí é que você já falou, Malu, que daí entra o mensageiro e conta o que aconteceu e a gente descobre que, além de falarem mal ali, né, do, do Marco Antônio em Roma, também temos a morte da esposa, a Fúvia, que a gente fica sabendo que é o mensageiro que traz essa notícia para ele, né? sim. E ele se preocupa, né? Ele quer saber. Eu acho que, sei lá, se ela foi assassinada, né? Tem tantas intrigas e ela fala que não, né? Sim, é isso aí. Ai, Vamos e lembrar que, assim, todo começo de peça, ainda mais histórico, né, a gente fica um pouco perdido aqui até se achar, mas no primeiro ato, acho que isso é normal, né, Malu? A gente ficar meio assim, um pouco e eu acho desnorteado. que. E eu acho que assim, ó, como a gente sabe que é uma tragédia.
é estranho, assim, porque a gente fica meio que querendo adivinhar se alguém está prevendo. Tipo assim, o que eu mais queria saber ali quando chega a vidente é se ela estava prevendo o que vai acontecer, se alguma das frases dela já dava alguma coisa sobre o que vai acontecer no final, sabe? Sim, exato. E aí a gente fica numa ansiedade, assim, na leitura, né? Mas é isso, né? É interessante também que aqui eles estão o tempo todo ainda no Egito, né? Então, sim. O desenrolar se dá todo ali. Ele chega agora e fala para Cleópatra, né? Ele começa a tentar falar para Cleópatra, né? Que a esposa morreu e a Cleópatra fica interrompendo ele o tempo inteiro, né? Uhum. Sempre querendo fazer o jogo dela, tu me ama e não sei o que tu me daria, o que isso. Ela, na realidade, está com medo de que ele vá embora e ela fique à mercê e seja assassinada pelos invasores, conquistadores. Ela já está numa fase de que o Egito estaria assim meio que consolidado na mão dela, mas agora não mais. Agora está começando a ser novamente ameaçado, né? Sim. Uhum. E ela isso. Então ela tem, eu acho que mostra aqui no início bem esse perfil de rainha manipuladora que ela é, né? Sim, uhum, exatamente. E aí quando ele fala que ela morreu, né, que tá o Enobarbus aí, que tá falando com o Antônio ali, achei engraçado que daí o Enobarbus é aquele que vai falar pro Antônio que, tipo, tá chamando ele de falso, que daí ele fala que na verdade as lágrimas dele são, e na verdade são de cebola as lágrimas que regam tal tristeza, né. Ou seja, se fala assim: "Você tá triste agora pela morte da sua esposa, mas não sei por quê, entendeu? Tipo, ele tá falando, você é falso, né? Até então não tava nem É, aí pra ela. agora virou um amor da tua vida, né? É, e achei engraçado que quando a gente muda aqui, eu não sei se no original, porque daí eu ainda não li no original aqui, eu li só na tradução, que na cena 3, Malu, tá assim, no mesmo lugar, ou seja, a cena muda, mas estamos no mesmo lugar. Assim, e uma das dificuldades dessa peça é você fazer essa troca, né? Porque eu acho que porque você vê que a gente aqui, só nesse ato 1, a gente está aqui lá com a Cleópatra, depois a gente vai para Roma, na casa de César, depois então você imagina ali o cenário, sei lá, as coisas precisa de um certo ajuste ali para fazer uma peça bem feita, né? Isso aqui deve funcionar bem em filme, né? Sim. Gente, aí tá. Daí antes de a gente pegar o avião para Roma, o Antônio começa, como ela falou, né? O cara acusa ele de ser cínico, ela também, né? Uhum. E daí tá, e ele diz que vai ter que ir embora e tal, que vai ter que ir embora. Ele sabe que tá todo mundo dizendo que ele é um fraco e apaixonado e acabou com o grande guerreiro que ele era. Uhum. E ele diz que vai embora, que vai ter que ir embora, mas que ela fica com ele, sei lá, no coração. E aí É, corta e vamos para Roma, né? Vamos para a casa de vamos, César. Todo vamos. mundo falando que ele é frouxo também, que o Marco Aurélio é um frouxo. É, é verdade. O Marco Antônio, né? A gente tá confundindo ele aqui. O Marco Antônio, gente, não É, confundam com o Marco Aurélio, é, tá? A gente lê as meditações, não sim, é esse estoico. O Marco Aurélio não tem paixão nenhuma, ele era estoico. é, Aí o Marco Antônio, eles começam a falar, meio que vão ter que botar uma babá para ele não fazer mais burrada. aham, E querem notícia dele todos os dias. uhum, E ele. E aí o César conta uma história bem interessante, assim, né, do Marco Antônio, que ele passou perrenguíssimo, assim, né? E naquela época ele foi forte, né? E agora ele tá ali, né? Tipo, parece que não teve que passar por aquilo, né? Ficou exato, esse fracasso. é. E aí ele fala, você quer emagreceu, né? Porque, ou seja, deve estar só comendo lá com a Cleópatra lá. Enfim, mas eu acho assim, a crítica aqui ele faz e tal, mas tá também nas entrelinhas ali, né? Eu acho que é bem política, assim, a gente vê isso aqui bem achei uma frase aqui uma fala do César, na verdade, eu achei bem assim, bem atual, que ele fala na 453 aqui da
do box aqui, que é o que esperava. Desde os primórdios nos ensina o tempo que quem é foi desejado até ser. O que cai, nunca amado no poder, fica caro na ausência. E o povo em massa, com bandeira vagabunda ao vento, vai e volta, lacaio da maré, até apodrecer. É bem assim o negócio da questão do poder, né? Assim, quem quer, quem chega no poder e depois a questão do poder mesmo, a questão política, né? Enfim. E eu achei bem interessante essa fala aqui, bem marcante, assim, para a gente deixar anotado. Sim. É aquela coisa também que a gente viu, retoma um pouco do que a gente viu no próprio Júlio César, né? Sim. Que é o poder, né? E o que ele. Sim. E que não muda nada de lá aqui, né? Não, não muda. Sempre recorrente. Recorrente, exato. E o que a gente percebe. A gente volta, né, para Cleópatra lá, só que assim, aí a gente tem também que, como tá todo mundo ali pensando no Marco Antônio, ela também não, sim, fala que vai encher-lhe de cartas todos os dias, né? Sim. Não quer saber, ele vai ter saudações dela todos os dias, assim, ela não vai deixar ele em paz um minuto. E aí ela pergunta para Charmiana, eu acho que é aqui que ela pergunta, né, se ela era assim também quando amava o Júlio César, né? Sim. E aí a Charmiana faz uma mímica do que ela dizia na época, né? E não era muito diferente. Não. Então, negócio meio da paixão, depois tu esquece e acha que nunca amou ninguém como amou daquela maneira, né? Sim. Como tá amando daquela maneira. Sim. E ela fala que não, que nada se assemelha a Marco Antônio, né? Que o Marco Antônio traz a cura universal, é fantástico e tal. E aí ele deixa uma pérola para ela, né? Ah, é verdade, ele manda uma pérola para ela. E para essa pérola eu guardo suas palavras, né? Que ele fala. E aí ela pergunta se ele estava triste. Não está frio nem quente. Olha, ele é equânime. Aí ela começa a dizer, ela só vê coisas boas em coisas que talvez não sejam tão boas, né? Sim. O fato de ele não sair chorando por ela, né? Exato. Bom, eu acho muito engraçado. Não sei qual é a cena que ela tá com o eunuco e daí ela pergunta se ele tem desejo ou não tem desejo, quer saber detalhes. Ela era bem, ela gostava do pastel. Gostava. Então, achei interessante isso aí também. Eu também anotei isso aí, Malu. Eu me lembro do of Thrones, assim, o eunuco pra mim é o eunuco do Game of Thrones, aquele que se apaixona, chega a ter um caso com uma das áreas. Pois é, então, eu acho que assim, nesses pequenos detalhes que eu acho que daí é legal, porque o Shakespeare consegue colocar as pitadinhas das coisas que ele vai querendo, né? Porque uma coisa que a gente já viu, assim, é que ele nunca vai direto, assim, às coisas, né? A gente sabe ler o Shakespeare nas entrelinhas, nas coisas. Então, por exemplo, quando ele coloca ele sabe muito bem construir personalidades nos diálogos, e são diálogos poucos, né? Porque assim, a gente pode até falar, mas a peça é grande, blá blá, não sei o quê. Mas não, se você for ver, é uma troca são conversas entre pessoas, uma peça, que se passem, sei lá, 2 horas, 3 horas, sei lá, dependendo da peça. E ele consegue construir personalidades, você consegue descobrir mais ou menos como que é a pessoa, então a gente tem uma ideia de quem era, como era Cleópatra aqui, né, como que era o caso dela com o Antônio, e olha só, a gente tem isso numa troca, em diálogos, eu acho isso, assim, perfeito, mais uma vez, sempre genial, vou repetir aqui. Sempre. E acho que essa peça é muito legal. Adoro a Cleópatra. Sim. Vamos saciar nossa egiptomania. E já vou colocar, se você ainda não comprou as Shakespearianas da Nara Vidal, tá aqui em cima, até vou pegar aqui, sem cair nada. Se você ainda não comprou, você compre, porque temos Cleópatra aqui na avaliação da Nara. E se você ainda não o tem, por favor, ou faça. A leitura aqui das primas. Esse livro virou até a gente lê todas as peças que tem. Olha, e não estamos longe. Não. Que onde estão essas mulheres, né? Sim.
Olha, faltam poucas aqui pra gente. Falta. Falta aqui, ó, das mulheres, falta a Cleópatra, Uhum. e eu acho que a Lavínia, do Titus Andrônico, Isso. e a Viola de Noite de Reis, só faltam 3. Só faltam Só faltam 3. 3. Ainda temos mais 2, além dessa, 3 ao total, porque estamos recém começando esse, que você vai precisar do livro da Mara. Isso. Não se esqueça. Adoro esse livro. Então, Malu, acho que para o começo é isso, né? Vamos nos empolgar aí e a gente tem uma tradução muito boa, né, no box aqui. Eu não sei se temos. A gente estava esperando a tradução do amigo da Malu, mas ainda não está pronta. Mas eu acho que quando tiver, eu também vou querer, porque a gente sempre quer traduções bem feitas, a gente sempre gosta, né, Malu? E hoje é sábado e estamos na véspera do Dia dos Namorados, então é o momento de você se entregar às suas paixões. Isso. Não se importe, pode ser que isso seja uma tragédia. Agora não é hora de pensar na tragédia, agora é hora de pensar na paixão. Isso, né? aí. Isso aí. Um bom Dia dos Namorados para todo mundo essa semana. A gente ainda vai ter quarta-feira, mas acho que não sei se quarta-feira a gente vai ter tempo para falar nisso, porque a gente vai falar sobre coisas tão horrorosas que acontecem na assinada. Sim. Não vai estar muito romântico, quarta. Então, vamos ser românticos agora, temos um capítulo cheio de paixão. Isso aí. Então, nós nos vemos no próximo com o ato 2 e vamos descobrir o que temos aqui a mais nessa tragédia histórica. Agora que a curiosidade está posta na mesa, vamos ir atrás de mais curiosidades sobre a heroína Cleópatra. E se você já leu alguma biografia da Cleópatra e tem para indicar para a gente, fora essa daqui, e que a Malu falou de mais indicada para as crianças, mas a gente pode ler também, e essa aí que eu falei, que talvez seja um calhamaço, que nem a Malu já previu, podem indicar aqui para a gente também, se vocês conhecem alguma. Então tá, aguardamos o feedback de vocês. Não esqueçam, inscrever no canal, dar o like, apertar o sininho, né? Bater o sininho e tal. Aquelas coisas de sempre. Isso aí. E até o vídeo. Até. Tchau. Tchau, tchau.